que nós acabamos de ouvir narra uma escolha de Jesus. Em geral, Jesus era acompanhado pelos 12 discípulos, estava ali com eles, mas hoje Jesus faz uma escolha. Ele chama 3 dos 12. Essa escolha não é aleatória. Jesus não escolheu assim, à toa, mas é uma escolha objetiva, direcionada, intencionada. Jesus escolhe Pedro, escolhe Tiago e João e os chama para um compromisso à parte do restante do grupo dos 12. Pedro seria o futuro chefe da igreja visível, que seria ali, né, aquele para quem Jesus entrega as chaves, o sucessor naturalmente ali na condução da igreja de Jesus. Tiago, porque Tiago será o futuro bispo da igreja mãe, na ocasião que era a igreja de Jerusalém. Depois que ocorre um deslocamento na igreja do Ocidente, que a igreja mãe vai para Roma, e no Oriente, que permanece no Oriente. E João, porque era o discípulo amado. Eu entendo que ali, nessa escolha de Jesus, ele faz uma escolha onde ele inclui a hierarquia, inclui a autoridade local, a hierarquia universal, a autoridade local e o carisma. É o caso de João, né? De modo a Jesus permitir, ou de alguma forma nos fazer entender que aquele convite era feito para a igreja toda, ou para a comunidade toda dos apóstolos. E os 3 ali têm um papel representativo ou significativo naquele grupo dos apóstolos. O convite feito por Jesus era subir o Monte Tabor. Antes de visitar o Monte Tabor, eu tinha uma ideia dele. A gente cria, né, um universo imaginário, assim, que fosse uma coisa. Quando a gente chega lá, o Monte Tabor é o Monte Tabor pelo sentido que ele tem, né? Mas como acidente geográfico, não é exatamente aquilo que a gente pensa dele. Jesus chama os 3. Eles sobem o monte com Jesus. É interessante que tem uma tradição no Antigo Testamento da subida do monte, não só como um sentido físico de subir o monte, mas a ideia do recolhimento, do encontro com Deus. Vamos lembrar, por exemplo, do Monte Horebe, do Monte Carmelo, do Senhor que se manifesta ali, né, no monte, na sarça, entendem? Existe um sentido que não é só físico de subir o monte, não é só o local, mas é um convite a um passo de espiritualidade, de aprofundamento, ou pelo menos de aprofundamento de intimidade com Deus. E lá, Jesus se transfigura diante deles. Os evangelistas tentam explicar, quando falam da transfiguração, em que consiste a transfiguração, daquele jeito bem concreto dos judeus, né, que são muito concretos, existenciais, não são muito dados a elucubrações, a abstrações. E aí eles falam assim, ó, que as vestes dele eram brancas como a neve, e ele refletia uma luz que não se podia reproduzir. A ideia de que eles estavam ali diante de alguma coisa acontecendo com Jesus, que até aquele momento em que eles já tinham testemunhado alguns milagres, visto alguns sinais, ouvido os ensinamentos de Jesus, eles não tinham visto até aquele momento nada igual. Então eles reconheciam que ali estava diante deles um fenômeno ímpar, único, que até aquele momento os 3 não tinham testemunhado, não tinham visto, né? Naturalmente, os evangelistas que escrevem sobre isso e não são um dos 3, né? Eles ouviram isso de um dos 3. De segunda ou de terceira mão, esse testemunho chegou até o evangelista que contou, que narrou a transfiguração de Jesus. O que seria propriamente essa transfiguração de Jesus? Os estudos em torno da nossa fé
a própria tradição da igreja, o próprio magistério da igreja entende que Jesus estava preocupado naquele momento com a fé dos três e de toda a comunidade apostólica, porque os três eram figuras representativas e de liderança da comunidade. Não estava muito distante o fato da morte de Jesus. Os discípulos contemplariam, testemunhariam a prisão, o julgamento, a condenação, a humilhação, coroação de espinhos, as surras tomadas por Jesus, o flagelo, a maneira como ele morreu. E ali existe uma sensibilidade de Jesus de, naturalmente, intuir, concluir, presumir que essa imagem, Jesus condenado, Jesus crucificado, Jesus coroado de espinhos, Jesus flagelado, Jesus crucificado, Jesus morto, abalaria muito, como de fato abalou, a fé dos discípulos. Seria um baque muito grande em tudo que eles tinham visto, testemunhado, tudo que eles tiveram oportunidade de ver que Jesus tinha realizado. A ideia da transfiguração é ser uma experiência, uma visão antecipada da ressurreição ou da glória de Jesus ressuscitado, de modo a essa visão antecipada da ressurreição servir como antídoto, como remédio contra toda a doença na fé, ou abalo na fé, que o processo que terminaria na morte de Jesus causaria nos discípulos. Existe um carinho muito grande de Jesus, um cuidado com a fé dos discípulos, dos apóstolos, e por isso então ele chama os três, para que dos três esse testemunho de antecipação de ressurreição fosse certeza de ressurreição para os três e para os outros que veriam Jesus morto. A transfiguração é, portanto, a visão antecipada do corpo de Jesus, o corpo humano de Jesus, como ele seria depois da ressurreição dos mortos. Não sei se me fiz entender bonitinho para todo mundo, mas a ideia é, os discípulos Pedro, Tiago e João viram o corpo glorioso de Jesus, que os outros discípulos viram por ocasião das aparições de Jesus ressuscitado, depois da morte e ressurreição de Jesus. Que nós veremos, por exemplo, com a graça de Deus, depois da nossa partida, na visão de Deus, na glória de Deus, nós contemplaremos e experimentaremos, como a nossa fé nos ensina, também a ressurreição do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo. É esta a visão que os discípulos têm. Funcionou? Totalmente não, né? Não da parte de Jesus, mas da parte dos discípulos. Por que não funcionou totalmente? Porque depois, mais à frente, quando por ocasião da morte de Jesus, antes da aparição de Jesus ressuscitado, como é que os discípulos estavam? Trancados por medo dos judeus. Jesus foi buscar uma turma que já estava em Emaús, indo embora, desistindo de tudo. Em outras ocasiões, nós tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo do tempo pascal, que Jesus foi lá na barca buscar a turma que disse, vou pescar, vou voltar para a minha vida. Ele, não, rapaz, vocês já deixaram essas redes para trás, pode voltar não, vamos embora. E aí Jesus ali se colocou ressuscitado. Naturalmente, talvez essa antecipação de ressurreição pela transfiguração, ou seja, vimos o corpo desfigurado de Jesus, mas também já vimos o corpo transfigurado de Jesus. O corpo transfigurado é a chegada e o corpo desfigurado é o caminho. Se a gente já sabe onde vai chegar, que é a transfiguração, não
importa tanto que o caminho nem seja tão assim bonito, mas a chegada a gente já sabe qual é, e a gente já sabe qual é o desfecho dessa história. A lógica era esta, mas não foi exatamente assim. Porque não é que a transfiguração tenha funcionado no todo como remédio para a fé, para a dúvida, para a incerteza no coração dos discípulos. E nós, quando celebramos a transfiguração, o que a espiritualidade deste dia, o que a liturgia deste dia nos sugere como experiência de vida e como caminhada de fé? Nós experimentamos ao longo da nossa vida, claro, também as nossas mortes. E também experimentamos desfiguração. Em que sentido desfiguração? Uma decepção muito grande, por exemplo. Uma perda muito grande, irreparável. Tristeza muito grande. Períodos desafiadores como esse que a gente está vivendo, né? E a gente acaba olhando para a condição humana, para os homens, para as pessoas, para a nossa vida, e se deparando com umas questões que a gente olha assim para a tragédia humana e diz: meu Deus, como que o ser humano ainda é capaz disso, né? Estava acompanhando hoje pela televisão detalhes de uma operação da Polícia Federal, entre tantas, indo atrás da turma que roubou dinheiro de respirador, dinheiro para cuidar de saúde, dinheiro para, né? O que não é nada tão extraordinário, porque quando se faz isso com merenda, quando se faz isso com saúde ou com outras questões, né? A gente se depara nessa situação e diz: meu Deus, esse ser humano tem alma? A gente faz umas perguntas assim, né? Como é que pode, né? Até onde vai a maldade do coração humano? Então, nós no dia a dia estamos lidando com muitas experiências de desfiguração. Desfiguração significa o ser humano não tomar a figura para a qual ele foi feito desde a criação, quando ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos feitos para ser cada vez mais parecidos com ele. Nós caminhamos para a ressurreição, mas a gente lida com algumas imagens tão distorcidas, tão embaçadas, tão borradas, né? Aquela coisa da criança que borra, quando vai apagar, borra, tão borrada que a gente fica pensando assim: meu Deus, será que o ser humano ainda caminha para a ressurreição? Será que a humanidade caminha? Será que vivendo tantas situações de morte, como é que a gente vive? Não só no âmbito social, né? Eu estou citando uns exemplos que dizem respeito à organização de nossa sociedade, mas também pessoalmente. A gente se dá conta de fazer coisas que nos desfiguram como filhos e filhas de Deus, que caminham para a transfiguração e não para a desfiguração, e a gente lida também com a tragédia humana que chega na gente, né? De quem ofende, de quem trai, de quem desrespeita, de quem... Lidar com isso tudo é muito difícil. Como foi difícil para os discípulos pensar: acreditamos nele, ele morreu, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Foi assim que os discípulos de Emaús falaram para Jesus, né? Por que vocês estão aí tristes pelo caminho? E esse foi o relato deles. Essa era a sensação de desfiguração deles. A sensação de ter sido enganado, de ter sido passado para trás, de ter sido traídos. Porque ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, mas até então não ressuscitou. Então, lidar com a desfiguração é também do nosso cotidiano. Não foi um desafio só para Jesus, não. Não sei se todo mundo está entendendo direitinho onde eu quero chegar. É um desafio nosso. A todo tempo nós estamos a lidar, como dizem os portugueses, né, no lugar de lidando, a lidar com isto, não só no que diz respeito a olhar-se no espelho e dizer: por que você fez isso? Não era para ter feito isso. Não era para ter dito isso. Isso pode ter ofendido. Está errado, Marcelo. De vez em quando eu converso comigo. Está errado, Marcelo. Não está bom, né? Não está certo. Mas também quando a gente lida com consequência de transfiguração, de desfiguração, perdão,
que respinga na gente, é difícil lidar com isso. Quando olhamos para Jesus, da imagem do Salvador do mundo, seja do menino que a gente tem aqui, seja aquela de Jesus, o homem adulto que está lá na nossa igreja matriz, a gente pensa sempre na imagem da vitória, né? Ele tem o mundo nas mãos, significa uma imagem, é uma tradução ocidental do que seria a imagem oriental do Pantocrator, aquele que tem a cracia, o governo de Panta, de todas as coisas. Quando olhamos para Jesus, Salvador do mundo, e é celebrado justamente na transfiguração, nós entendemos Jesus como transfigurador do mundo. Por mais que se trabalhe com a ideia de desfigurar, o anúncio e a força da transfiguração sempre será maior. O anúncio sempre será maior, a força transfigurante do que a força desfigurante. A gente não pode se deixar levar por esse pessimismo, que é uma armadilha, hein? Primeiro a gente se deixa de acreditar e daqui a pouco a gente está do lado de lá, militando nas filas da desfiguração e não crendo e batalhando na fila da transfiguração. Nós temos sim a certeza de que a graça de Deus nos dá a força para transfigurar esse mundo, começando pela transfiguração de nossa vida. E transfigurar é tornar nossas escolhas e nossa vida tão mais parecidas com as escolhas e com a vida de Jesus. Por isso, nesse dia em que celebramos o nosso padroeiro, nesse tempo de pandemia tão desfiguradora, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui, estou falando de desfiguração, a gente não consegue ver o rosto direito das pessoas, né? A máscara, ela desfigura um pouco. Às vezes a gente tem dificuldade de entender quem é que está ali, quem é que está diante da gente ou diante, né? Se não tem muita luz ou se está a alguma distância, a gente já fica aí, será que é fulano? Aí você precisa chegar um pouco mais perto para entender quem é, né? Então a gente está, de alguma forma, vivendo uma desfiguração, porque parte do nosso rosto, que tem muito a ver com nossa identidade, está andando por aí coberta. Mas não vamos deixar isso acontecer com a nossa alma. Vocês se entendem? Com o nosso coração, com a nossa capacidade de ser afetuoso, com a nossa capacidade de ser empático, com a nossa capacidade de espiritualidade. Não vamos colocar máscara aí. Aí a gente ainda pode ficar completamente livre. Por sinal, eu tenho que explicar, dona Inês, eu não fui nem fazer homilia aí porque a senhora está aí porque eu estou sem máscara. Explicar porque eu estou sem máscara hoje. Na hora da homilia eu tenho tirado para falar bem claro. Em alguns momentos que precisa de clareza eu tenho tirado. Hoje acabou a luz aqui, para variar, né? Todos os dias tem um horáriozinho que acaba a luz, né? Por volta de 5 e pouca. Eu fiquei esperando para ver se teria um livramento do banho frio, né? Mas não tive livramento do banho frio. A luz não voltou. E banho frio no frio. Entrou, saiu, entrou de novo. Então fiz esse banho em 4 tempos, né? Para poder vir celebrar. Cadê que eu achei uma máscara? No escuro. Não achei, dona Inês. Não achei. Por isso que eu estou sem máscara. Nos dias todos eu tenho estado sem máscara. A roupa foi mais fácil porque ela já estava separadinha para missa e tal, e aí foi. Mas a gente tem, né? A empatia hoje tem a ver com esse gesto da máscara e tal, mas eu digo aqui da máscara da alma, do coração, todo mundo entendeu direitinho onde eu quero chegar, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade de permitir que a espiritualidade desse dia, ela produza algumas coisas em nós, uma reflexão, alguma mudança, algum desejo de mudança, que a palavra tenha eco, né? A missa termina, mas a palavra vai ali, é uma semente que foi lançada, aí ela começa a brotar, crescer e produzir frutos. Desde já eu agradeço todos os que, com algum risco e com muito sacrifício, estão hoje presentes aqui, um pouco assim, por abraçar a ideia de que a gente não poderia deixar passar totalmente em branco, né? Respeitando algumas limitações, a festa do nosso padroeiro. Penso que com alguma dignidade e com muita alegria de perceber, né, que nós somos uma comunidade viva,
com todas as nossas limitações de longas distâncias, né? Outro dia eu estava pensando, quando eu saio aqui de manhã para celebrar uma missa às 7 horas da manhã a Barra de Guaratiba e volto, eu marquei no carro, eu percorro 40 quilômetros. Aí 40 quilômetros na minha cabeça é uma ida de Bangu, onde eu fui criado, até o centro da cidade. Então, de manhã cedinho, a gente percorre um trecho para ir lá celebrar uma missa e voltar. Quer dizer, nossa paróquia é desafiadora pelo tamanho, mas não se iludam. Estou vendo um monte de gente de lá da ponta da Barra de Guaratiba aqui presente. Mesmo o pessoal de Máscara já conhecia um monte de gente. E das outras comunidades que vêm de lá para cá, até a nossa outra ponta, que é São Mateus. Então, a gente agradece por esse sentimento de pertença à comunidade e de pertença a um projeto transfigurador. Vamos lutar por ele, iluminados e inspirados no Salvador do mundo. Convido todo mundo a darmos sequência à nossa missa. Creio em Deus Pai, todo